Notação científica. Existem algumas situações das quais os números de algumas grandezas físicas serão números muito grandes ou números muito pequenos. Podemos citar como exemplo a velocidade da luz, é um número muito grande. E como número muito pequeno, podemos citar como exemplo o valor da carga elementar de uma partícula. São números que podem ser grandes ou pequenos. Para isso é necessário utilizarmos a notação científica. Notação científica é uma maneira de escrever o número como uma multiplicação de dois outros números, na qual o primeiro fator é um número real maior ou igual a 1 e menor que 10, e o segundo fator é uma potência de base 10. Então, significa que teremos dois números, né? Número real maior ou igual a 1 e menor que 10, e outro número multiplicado que é uma potência de base 10. Devemos saber a simplificação. A simplificação pode dar de um número muito grande, como no exemplo, 696 milhões. Nós iremos adotar uma vírgula logo após o primeiro número. Essa vírgula me dará um número de 6,96 vezes a potência de base 10, onde o número do seu expoente será o número de casas que a minha vírgula andou. No caso, ela andou nessa situação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ela andou para a esquerda, então ela aumentou 8 casas, então um sinal positivo. Por isso chegamos a esse resultado. Podemos ter uma situação da qual o número é muito pequeno, como nesse outro exemplo, 0,000384. Nós iremos andar com minha vírgula até depois do primeiro número, no caso o número 3. Isso me dará o número 3,84 vezes uma potência de base 10. O número de expoente será o número de casas que a minha vírgula andou. No caso, 1, 2, 3, 4. Como ela andou para a direita, então ela vai ter a potência negativa, no caso, menos 4. Vamos ver aqui dois outros exemplos. Podemos dizer o número 3.000. O número 3.000, se eu quiser simplificar, irei pegar o número 3, colocar ele em evidência, né, no número real, e multiplicar por uma potência de base 10. O expoente será o número de casas que a minha vírgula andou. Nessa situação, 1, 2, 3. Como ela andou para a esquerda, então vai ser positivo. Então, mais 3. Ok? Podemos ter a situação de ter um número muito pequeno, como 0,05. Isso vai ser igual ao quê? Iremos andar minha vírgula até depois do número 5, colocando ele em evidência. Multiplicar ele pelo número de potência de base 10. E o número do meu expoente será o número de casas que a minha vírgula andou. Nessa situação, ela andou 1, 2, 3 casas. Mas como ela andou para o lado direito, então ela vai ter número negativo, menos 3. Ok? Sabemos de realizar a simplificação e devemos conhecer também como realizar as operações fundamentais. Operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Soma e subtração são bem semelhantes. Vamos ver a de soma. Soma. Podemos ver aqui neste exemplo a soma de 2 vezes 10 à quarta mais 2 vezes 10 à quarta. Primeiro temos que analisar as potências. As potências têm o mesmo valor de expoente? Sim. Se elas têm o mesmo valor de expoente, eu vou conservar ela aqui à frente e irei realizar a soma dos números reais. 2 mais 2, como podemos ver aqui. 2 mais 2 é igual a 4, então vai ficar 4 vezes 10 à quarta. Esse é o resultado da soma por notação científica. Mas haverá situações na qual as expoentes não são iguais, como um exemplo logo abaixo. Podemos ver aqui 2 vezes 10 à quarta e 2 vezes 10 à terceira. Os expoentes não são iguais. Então, antes de eu realizar a soma de 2 mais 2, eu tenho que realizar uma simplificação. Eu posso subtrair, no caso, o número 4, ou aumentar o número do número 3. Vou fazer a soma, como aqui está no exemplo. Ao aumentar uma casa na potência, eu tenho que diminuir uma casa no meu número real. Então, ele vai passar a ser o 0,2.
Reformulando, eu tenho agora 2 vezes 10 à quarta mais 0,2 vezes 10 à quarta. Como agora as potências são iguais, eu conservo ela aqui à frente e realizo a operação com os números que estão à frente, os números reais. 2 mais 0,2 é igual a 2,2 vezes 10 à quarta. E assim chegamos ao nosso resultado.